Oi! Tudo bom? Gente, a Tiririca veio aqui para poder compartilhar com vocês um pouco da lição que a gente deveria estar aprendendo lá no prédio da igreja, mas a gente vai aprender aqui, mesma coisa. Tá, a Tiririca queria compartilhar um pouquinho daquilo que Deus tem falado no coração dela. E aí, naquela lição que a gente deveria estar aprendendo, que é sobre a queda, né? Uma das lições mais tristes da Bíblia. E a gente pode tirar um monte de lição preciosa para o nosso coração, principalmente nesse tempo que temos que ficar em casa e temos um monte de regra para cumprir. O que será que Deus quer nos ensinar com isso? Primeiramente, a gente vai orar. E aí a gente vai começar e aí a gente vai aprender o que Deus quer falar pra gente através da Bíblia. Então vamos lá, gente. Primeiro vamos orar, pedir a Deus pra dê clareza e que a gente possa aprender realmente o que Ele quer nos ensinar nessa grande carta chamada Bíblia, dessa mensagem importante que Ele deixou pro nosso coração. Então vamos lá, orar. Senhor nosso Deus, obrigado por esse momento. Te agradeço porque o Teu amor é claro em todas as situações, mesmo as difíceis. Eu te agradeço porque o Senhor cuida da gente, porque o Senhor protege nosso coração, protege nossa família. Obrigado pela tua fidelidade. Te entregamos em tuas mãos nossas vidas. Nos ajuda a aprender o que o Senhor quer nos ensinar. Protege as pessoas que estão aí sofrendo. Também ajuda a gente a entender qual é o teu plano com tudo isso. Em nome de Jesus, amém. Desculpa aí que o celular caiu, né? Faz parte. Então, assim, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Nunca aconteceu de um dia alguém ter dito pra você algo tipo assim. Vamos colocar um nome. Joaquim. Olha, Joaquim, lá na geladeira tem um brigadeiro que eu acabei de fazer, mas ele tá quente. Então, você não pode comer do brigadeiro quente, porque você vai ficar doente. E aí, tudo bem. A mensagem foi clara, a regra foi clara, o que a mamãe pediu para você fazer, para Joaquim fazer foi claro, né? Não tem nenhuma dúvida. Mas aí, passou o tempo, Joaquim disse, eu posso comer o que tá no armário, posso comer biscoito, posso comer arroz que tá na panela, no fogão, posso comer iogurte que tem na geladeira. Mas tem algo na geladeira que não posso pegar, que é o brigadeiro quente que a mamãe disse. Mas seria só um pouquinho. E aí acabou que Joaquim foi andando pra geladeira, abriu, mesmo sabendo que não era pra pegar. Ele abriu a geladeira, pegou a colher, ele sabia que não deveria pegar. Joaquim estava sendo sábio? Era mais fácil não comer o brigadeiro se ficasse distante, onde, né, a mamãe disse. Acontece que esse problema que Joaquim estava enfrentando no coração dele, alguém enfrentou há muito tempo atrás, onde algo chamado pecado entrou no mundo. Vocês sabiam que o mundo não existia, que o mundo existia sem pecado? Eu sei que vocês já aprenderam e o professor de vocês já ensinaram na Bíblia sobre essa lição. Vocês já aprenderam que na criação, Deus Todo-Poderoso decidiu criar tudo através do poder da sua palavra. Ele não teve que botar força, ele não teve que falar sim, salabim, sim, plim, 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 plim. Não, ele apenas falou, porque ele é o Criador onipotente. Isso quer dizer que ele tem todo o poder. Acontece que ele criou todas as coisas. No começo, criou Deus os céus e a terra. Esse versículo é fantástico, que não só mostra o poder de Deus, mas também mostra o quanto Ele nos amou. Deus decidiu criar o mundo não porque Ele estava triste. Ele decidiu criar o mundo porque Ele queria compartilhar da sua alegria e mostrar o seu amor para conosco. Então, Ele começou a criar. Você já sabe, vamos lá comigo. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Não foi assim? E aí a gente viu que não existia nada e ele disse, haja luz, e houve luz. E assim foi criando nos dias que foram se passando. No segundo dia, ele criou, fez a separação, depois criou as árvores. Olha aqui meu companheiro querendo escutar a história da mamãe. Senta aí, Joshua. Depois criou o que, Joshua?
O sol e a lua. O sol e a lua. Isso foi no quarto dia. Depois ele criou algo muito legal e especial, que a gente também já sabe, que foi os peixes e as aves. Como é que as aves fazem? Muito bem, Joshua. E aí, também, no sexto dia, ele criou algo muito especial que a gente ama de coração. Os cachorrinhos. O que mais, Joshua? O leão. O que mais? Aranha. A aranha. A tartaruga. A girafa. A baleia. A baleia. E todos os bichos. A baleia já tinha sido criada, né? No quinto dia. E ele criou tudo isso para compartilhar e mostrar o seu amor. Ele queria dividir a sua alegria. Deus mostrou o seu poder na hora da criação. E no sexto dia ele criou algo bem especial, que ele chama da coroa da sua criação. Quem foi? Isso, galera, Adão. Adão E Eva. No sexto dia, Deus criou Adão e Eva. E colocou ele para morar onde? No jardim. Quem sabe o nome do jardim? Pode ser em inglês. Garden of Eden. Isso, Éden. E aí Deus colocou lá, gente, olha só. Deus colocou Adão e Eva dentro do jardim para cuidar, trabalhar e cuidar dos animais. Colocar os nomes dos animais. Que legal seria colocar. Você vai se chamar... deixa eu ver essa tromba. Elefante. Você com esse cabelão, essa jubona, vai ser a leoa. E você com esse nariz assim, comendo formiga, você se chamará... Tamanduá. E assim eles foram colocando o nome dos animais. Mas Deus também disse uma coisa que eles não podiam fazer. Escuta, Josh. Deus disse: Adão e Eva, vocês podem fazer tudo. A Bíblia diz que foi clara a regra de Deus. Da árvore do conhecimento do bem e do mal. Uma árvore... Deixa eu mostrar pra vocês, que tava no meio do Sol. jardim. Mãe, bota a fruta. E o fruto da árvore que tá lá, você não pode comer. Mas Da árvore do conhecimento do cobra, bem. da cobra. A cobra não tá aqui ainda. Tá. Vai Do ver, mãe. bem e do mal. Vamos ver a cobra. Agora não, você não pode comer. Deus tinha dito claro essa regra. Eles podiam beber água? Não. Sim. Eles poderiam brincar com os animais? Sim. Sim. Eles poderiam comer outras frutas? Não. Sim. Só não podia comer da fruta que estava na árvore do conhecimento do bem e do mal. Acontece que também vocês já aprenderam que existia um inimigo de Deus chamado Satanás. A palavra Satanás quer dizer Ui, a Tiriri sabe escrever assim não, peraí. Mamãe, Peraí. é pra fazer uma linha. Já. Quer dizer inimigo. De Deus. Satanás era o inimigo de Deus. E quando ele viu aquele plano perfeito de Deus, vocês acham que ele ficou feliz? Sim. Não, Joshua. Ele ficou feliz. E ele queria destruir a criação de Deus. Então, ele tomou forma de Por favor. serpente. De sol. De serpente. E ele foi conversar com um da criação de Deus. Quem foi? Eva. Segura aí, Joshua. Deus foi conversar com Eva. Deus conversava com Eva e Adão toda tarde. E Deus esclarecia para eles o que eles deveriam e o que não deveriam fazer. E dessa maneira, dessa vez, Deus lembrava a eles o que eles deveriam e o que não deveriam fazer. Adão e Eva sabiam o que deveriam e o que não deveria fazer. Acontece que o inimigo de Deus chamado Satanás, ele pegou, olha só, se tomou a forma de serpente, foi para a árvore e Eva foi passando pela árvore e Satanás começou para Eva e disse: olha só o que é que acontece, o que é que ele vai dizer. Ele vai ler na Bíblia
Ele conversou com Eva e disse, mas a serpente, a Bíblia diz, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Não, Deus não tinha dito isso, né? Ele tinha dito que só não poderia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele lançou dúvida na cabeça de Eva. E é assim que ele faz. Eva, no lugar de acreditar nas bondades do Senhor e na promessa e obedecer a Deus, decidiu não obedecer. Acabou ouvindo a voz de Satanás e acabou ficando longe de Deus. Eva resolveu não obedecer a Deus. Que triste, gente. Mas é assim que o pecado até hoje acontece. Pecado, o que é pecado, tia Lilica? Pecado é tudo aquilo que a gente vê, escuta, cheira, fala, pensa ou sente que não agrada a Deus. Mas, por exemplo, mas de coração limpo, que tava aqui, já a gente vai falar do coração limpo. Por exemplo, tia Lilica quer dizer então que o Joaquim da nossa história, porque ele estava indo abrir a geladeira e pegando a colher que a mamãe dele disse, ele estava pecando? Sim, porque ele estava fazendo algo que a sua mãe, dada por Deus, tinha dito para não fazer. Joaquim decidiu fazer algo que não agrada a Deus. Muitas vezes a gente também faz. Às vezes a gente nem faz, a gente pensa. Queria que ele caísse, aquele menino bobo. E aí, isso é pecado. Ou às vezes a gente come coisas quando a mamãe diz Ou a gente assiste quando a mamãe diz, filho, só 10 minutos. E você sabe que passou os 10 minutos e fica lá. Às vezes a gente fala palavras que não agradam a Deus com nossos pais e com nossos amigos. E tudo isso é pecado. E o pecado nos separa de Deus. O pecado tem uma consequência tão ruim, que é chamado morte. E tem que fazer coração Isso limpo. mesmo, já o coração limpo. O pecado nos afasta de Deus, assim como afastou Adão e Eva. Vocês sabiam que a partir daquele momento, Adão e Eva tiveram amizade com Deus quebrada. E agora eles estavam distantes, com vergonha de Deus. Acontece que Deus, ele sabe de todas as coisas. E ele já tinha um plano maravilhoso para resolver aquele problema. O pecado entrou no mundo e separou Adão e Eva de Deus. E agora nós temos que lutar com o pecado. E a única maneira e a única solução para o pecado é o Filho de Deus, Jesus. O que é que ele faz em nosso coração, Joshua? Olha só, o nosso coração que era sujo, que vai mostrar para vocês. Nosso coração, ele é todo sujo. Porque nós nascemos em pecado. Em Salmos 51:5 diz, eu nasci em pecado. Esse é o nosso coração. Nesse é o nosso coração. Bater no amigo é pecado? Não. Desobedecer a mamãe e o papai. Falar palavras que não agradam a Deus. Esconder as coisas que a gente não deveria. Pensar em coisas que não deveria. Ver coisas que não deveria. E isso tudo nosso coração faz. Porque em Romanos 3:23 diz, todos pecaram. E é isso que o pecado faz com a gente. Deixa o nosso coração imundo e a gente não consegue ver o que é certo e o que é errado. E aí, só o sangue de Jesus, eu disse para vocês que tinha uma solução, consegue vir e limpar todo o nosso pecado e lavar nosso coração. Olha só, Joshua. Mamãe, você é feliz. O sangue de Jesus, através da sua graça, transforma o nosso coração num coração feliz. Só Jesus pode transformar nosso coração e fazer com que a gente obedeça. Claro que vamos lutar com o pecado até Jesus vir nos buscar ou até a gente se encontrar com ele. Mas sabe, crianças, a gente tem que ver pecado como uma coisa terrível. Olhem para a vida
vida de Adão e Eva? Deus separou. A amizade com Deus foi quebrada e todo mundo sofreu as consequências. A gente não pode brincar com o pecado. Pecado é uma coisa horrível que nos separa de Deus. E isso é a lição de hoje. Lembra, Joaquim? Joaquim, ele resolveu pegar a colher e comer. E ele ficou doente porque o pecado tem consequência e desobedeceu a mamãe dele. Joaquim se arrependeu depois e entendeu. Ah, minha mamãe e meu papai foi um presente de Deus para que pudesse me ajudar a crescer e a aprender sobre ele. E vocês, como criança, têm que entender. Quando Deus diz não, é não. Não porque Deus gosta de ver a gente triste, mas porque Ele quer e Ele sabe o que é melhor pra gente. Ninguém brinca com o pecado. E pecado não é algo que a gente tem que ficar... Ah, mas é só um... Toda vez que pecamos, nós nos afastamos de Deus. E devemos rapidamente se arrepender através de Jesus, o Filho dele e o seu sangue. Muito obrigada, crianças, por prestarem atenção. Eu quero que vocês, nessa semana, tentem entender e talvez fazer uma listinha. Senhor, me arrependo. E todo dia se arrepender pelos seus pecados. A Tia Lilica vai ficar aqui. Se precisar, a gente manda mais devocional. Eu espero que tenha ajudado vocês. Eu agradeço pela paciência. Tchau! E por tudo, dá um cheiro bem grande pra vocês. Vamos lá lutar contra o pecado, né? Como quem que lutou contra o pecado? Gideão, né? Davi, quando os inimigos de Deus estavam difamando o nome dele, do nome de Deus, né? Vamos lutar contra o pecado, todo mundo, amém? Amém!